A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia Cristiane, através do ministério Profetizando Vida. E agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa na presença dEle. E como é maravilhoso podemos estar louvando ao nosso Deus. Hoje já é o 6º dia da campanha Desperta a Igreja. Essa campanha de despertamento que Deus está movendo as nossas vidas. Eu tenho visto o agir de Deus, não só na minha vida, mas na vida de irmãos e de irmãs, o despertar, e isso tem me alegrado, porque é maravilhoso quando nós vemos Deus usar os nossos irmãos e eles serem ali cheios do Espírito Santo. Ouvimos as orações, as palavras, os louvores e vemos Deus usar de uma maneira tão linda, como é maravilhoso. Esta comunhão que tem que existir não só num período de campanha, mas todos os dias. Esta comunhão tão linda, tão agradável que é a Igreja de Cristo unida num só propósito. Eu fico muito feliz e eu sempre aqui relato aos irmãos o como é maravilhoso a gente poder estar junto e como eu me alegro por cada momento, por cada vida que tem sido abençoada através desta obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? Hoje, neste 6º dia, eu quero aqui compartilhar com a igreja a palavra do Senhor no livro de Mateus 25 e hoje nós vamos ler o versículo 13. O versículo 13 que é o tema desta campanha. E por que nós deixamos bem para o finalzinho? É porque é o último versículo? Não. É porque seguindo a ordem, Deus foi falando conosco de várias maneiras. Mas hoje no 6º dia, lendo este versículo, nós vamos entender algo muito importante. A qual o versículo diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então vemos, amados irmãos, que este versículo tão glorioso nos fala acerca da vigilância. E desde o primeiro dia Deus está falando conosco de forma linda. Deus está agindo de forma tremenda e quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem falado conosco. E o Senhor nos orientou a ser prudente, a nos preparar, a nos afastar de situações que desagradam a Ele, de estar atento porque a qualquer momento a porta pode se fechar. E para que nós possamos viver tudo o que está relatado aqui nas Escrituras, é necessário e é um ponto muito importante para a nossa vida e algo que na maioria das vezes nós nos esquecemos, que é a vigilância. Muitas vezes nós estamos numa campanha tão abençoada como essa. Nós oramos, jejuamos, louvamos, entregamos o propósito, mas aí não vigiamos e perdemos a bênção. Falamos demais ou falamos muitas vezes algo que desagrada a Deus, porque estamos caminhando ao céu com vigilância, com prudência para entrar na Nova Jerusalém. Estamos numa campanha que está abalando o inferno, porque Deus está despertando um povo, os remanescentes que verdadeiramente querem um compromisso com Ele. Então o inimigo não está contente. Então ele vai levantar pessoas, ele vai levantar situações, vai surgir algumas coisas para nos tirar a paz. Mas é necessário ter vigilância. Porque se eu e você orar o dia inteiro, mas não vigiar, todo aquele sacrifício foi em vão. Estamos aí caminhando já no 6º dia, quase já finalizando a campanha. Se de repente acontecer algo na sua vida,
Se levantar algo aí para te entristecer, para abalar a tua estrutura, para você falar algo, opa, fecha a boca. Vigilância. Porque assim como nós temos que estar na vigilância para ir para o céu, porque não sabemos a qual momento o Filho do Homem vai vir, assim também devemos estar em vigilância, porque não sabemos quem é que o inimigo vai usar para nos afrontar, para nos paralisar, para nos entristecer, para nos fazer pensar em recuar. Mas olha, você está numa campanha de perseverança, de despertamento, e junto nesta campanha nós vamos prosseguir até o fim, e depois que ela terminar, continue no mesmo propósito. Continue buscando, continue louvando, continue jejuando, continue adorando a Deus. Não pare no 7º dia. Continue. Porque a nossa caminhada ela não chegou ao fim. A campanha vai chegar ao fim. O propósito desta campanha no 7º dia ele acaba. Mas a nossa caminhada com Cristo ela continua até o soar da trombeta ou até o momento que Cristo nos chamar. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Esteja atento. A palavra do Senhor diz assim: olhai, vigiai e orai. Ele diz que nós temos que estar alerta, em vigilância, em oração, buscando sempre a presença dele para que ele nos capacite para vencermos as astutas ciladas do maligno. Pois o livro de Efésios diz que a nossa luta não é contra homem, não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Então, para seguir o caminho com Cristo, para ir para Nova Jerusalém, nós estamos batalhando. E não é com homens e mulheres, não é com os nossos líderes, não é com o esposo, não é com a esposa, não é com os filhos, não é com a parentela. Nós não estamos batalhando com eles. Nós temos que vencer a batalha com o inimigo. É dele que nós temos que vencer. É ele que nós temos que vencer. É das astutas ciladas dele que nós temos que nos desviar. Ele vai usar aqueles que se deixam ser usados. Mas nós não podemos bater de frente com estas pessoas, porque nós temos que ser vigilantes. Ser o sal da terra e a luz do mundo não é fácil, não. Ser observado, julgado e apontado também não é fácil. É por isso que nós temos que estar atentos. A qualquer vacilo dos nossos pés, para um lado ou para o outro, a qualquer, muitas vezes até gestos que nós fazemos no olhar, ou em alguma palavra que nós falamos, alguém vem para nos acusar. Porque o inimigo ele é acusador. Mas Jesus vai dizer: esteja, pois, atentos, firmes, constantes, em vigilância. Porque não adianta orar o dia inteiro e não vigiar. E muitas vezes nós estamos assim. Nós oramos, quando levantamos da oração já perdemos a bênção. Porque não vigiamos por alguma questão. Muitas vezes é o filho, é o esposo ou a esposa. E aí vem o nervoso, vem o desespero, a ansiedade e as palavras vêm e saem da boca. E aí a bênção vai embora. Então vigia. Esteja vigilante, esteja atento. Porque você colocou diante de Deus um propósito e este propósito vai se cumprir, porque nós não estamos buscando um Deus que não realiza milagres, ao contrário, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele opera sinais, milagres e maravilhas.
Se você crê, você vai receber. E eu tenho certeza que você crê no seu milagre. É por isso que você está indo neste propósito diante da presença de Deus. É por isso que nos unimos para fazer esta campanha, porque nós cremos no milagre. E eu quero te convidar amanhã, que é o 7º dia, nós vamos fazer um propósito de agradecimento. Eu sempre gosto de agradecer ao Senhor no final de campanha. E tem pessoas que dizem, por que agradecer sem receber ainda? É porque aquele que agradece pelo que já recebeu, é fácil. Mas quando nós agradecemos pela bênção que ainda não alcançamos, demonstra a Deus o quanto nós confiamos nele e o quanto nós, aleluia, somos gratos por tudo, pois somos gratos a ele até mesmo quando ainda não recebemos a bênção, porque ele tem um momento certo de nos abençoar. Então, no último dia, amanhã, no 7º dia, eu te convido a fazer diante de Deus um jejum e você não vai pedir. Nós já estamos pedindo há 6 dias. No último dia, nós vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Você vai apresentar diante de Deus o teu jejum em agradecimento, o teu culto de oração do último dia em agradecimento. E eu vou estar indo em nome de Jesus no monte apresentar todos os pedidos de oração lá no monte. A cada vida que pediu oração, está tudo anotado no caderno e no último dia, em nome de Jesus, estaremos ali no monte apresentando ao Senhor e crendo em nossa vitória. E em agradecimento haverá um mover nessa terra, irmãos. E aleluia, se mover também vai acontecer lá no céu. E eu creio que o Todo-Poderoso, ele vai se levantar ao meu e ao teu favor. E nós vamos testemunhar, porque grandes coisas o Senhor fará. Soberano Deus e eterno Pai. Mais um dia que estamos, Senhor, na tua presença. Hoje já é o 6º dia da campanha, Pai. E o Senhor tem nos dado graça, tem nos ajudado, Senhor, para que nós continuemos prosseguindo, te adorando, declarando que Tu és maravilhoso, que nós te amamos e compreendemos que nada somos sem o Senhor, mas que contigo nós somos mais que vencedores. Pois a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, aquele que já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Teu santo e glorioso Espírito. O Espírito Santo que nos conduz a caminhar no caminho, aleluia, que nos levará a Ti, Senhor. Jesus, Tu és o nosso Salvador, és o mediador entre nós e o nosso Pai. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Perdoa-nos, aleluia, Senhor, pelos nossos pecados, nos fortalece, porque sabes que nós somos falhos, imperfeitos. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é teu, que nós possamos bendizer a Ti em todo momento, que tudo que há em nós possa bendizer o Teu santo nome. Purifica-nos, Senhor. Reveste-nos, ó Deus, de Tua gloriosa armadura. Senhor Jesus, abençoa a nossa família. Guarda, Senhor, o meu casamento, a minha família, os meus filhos. Toma nas Tuas mãos as minhas causas, as minhas necessidades, a minha saúde, a saúde da minha família. Eu te apresento, Pai, crendo na vitória, porque és conhecedor de tudo aquilo que nós necessitamos. Senhor, aleluia, a Tua palavra diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Tu já sabes o que precisamos. Mas neste momento estamos aqui com a Tua igreja. E cada um de nós estamos apresentando diante do Teu altar as nossas necessidades. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Atende, ó Pai, as nossas orações e confirma a Tua bênção com a resposta do céu. Trazendo, Senhor, para a nossa vida o despertamento, o renovo, aleluia, sabedoria, discernimento. Renova os Teus dons espirituais sobre a nossa vida, Pai. Renova, Senhor, meu Pai, aleluia, Jesus, a nossa, Deus, vida diante da Tua presença de uma forma tão linda que aqueles que não tinham mais intimidade com o Senhor voltem a ter intimidade.
Voltem, aleluia, a ter comunhão com o Senhor. Que aquela aliança que foi quebrada, que foi rompida, esta venha a ser restaurada, Senhor. A aliança que nós temos contigo, o contato que nós devemos guardar, a intimidade que não pode ser perdida por causa dos dias maus, por causa da adversidade, aleluia, perseguição, mas que nós possamos estar nos teus átrios dizendo: bendito e louvado é o nome do Senhor. Ó Senhor, renova os nossos dias como antes, acende a chama do primeiro amor em nossos corações, nos sustenta, papai amado, com a destra da tua justiça. Toca neste homem, neste momento, nesta mulher, toca nesta criança, neste jovem, neste ancião. Levanta, Senhor, o teu povo, nai decanto na braçurianda. Desperta, meu Senhor, aquele que está dormindo. Repreende todo o cansaço, toda a fadiga, toda a tristeza, toda a frieza espiritual, todo o desânimo, Senhor. Oh, medecai devassi entre lebreaçai, oh, decanto rabaixu de lebreaçai, decanta rábia. Espírito Santo da verdade, tu és o Rei. Tu és o Rei, soberano és, ó Pai. Contempla os teus filhos sobre a terra neste momento. Visita, Senhor, os quatro cantos da terra, povos, línguas e nações, que haja um avivamento sobre a nação brasileira, que haja um avivamento sobre as nações, que o teu povo seja despertado, Senhor, para buscar a tua face enquanto há tempo. Pois a tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A tua palavra diz que é necessário vigiar, que é necessário estar atento, que é necessário estar de prontidão, porque não sabemos de que lado virá, Senhor, as setas, virá, Senhor, meu Pai, aleluia, Jesus. Ó Deus, as afrontas do maligno. Mas, Senhor, que, aleluia, nós possamos estar direcionados por Ti. Que os nossos lábios, Senhor, sejam tocados agora, Senhor. Purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente, purifica o nosso olhar, purifica os nossos ouvidos. Senhor, que os nossos ouvidos não estejam atentos à voz que não, aleluia, te agrada. Que nós não venhamos parar para ouvir palavras vãs, que nós não venhamos nos assentar à roda dos escarnecedores, que nós não venhamos ter aliança com este mundo, com a iniquidade, com o pecado, com o mal, mas que o teu sangue esteja sobre a nossa vida. Deus, nos levanta nesta nação. Nos levanta nesta nação como um povo com autoridade para pregar a tua palavra, mas para pregar a tua palavra com amor, para cuidar daqueles que sofrem, para ir de encontro àqueles que estão nos presídios, nas ruas, nas casas de recuperação, para, aleluia, proclamar acerca da palavra da salvação para aqueles que estão cativos por situações que te desagradam, Senhor. O pecado é desagradável diante de ti, cheira mal as tuas narinas, mas o Senhor ama cada vida. Porque, aleluia, o Senhor nos amou e o Senhor não veio apenas para, louvado seja Deus, meia dúzia de pessoas. O Senhor veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido. O Senhor veio para curar os enfermos, para, aleluia, restaurar aqueles que estavam contritos, ó Pai. Senhor, para abrir as prisões, para libertar vidas cativas. O Senhor veio para salvar, aleluia. É por isso que neste momento nós estamos aqui, não porque somos merecedores, porque um dia também já fomos cativos, um dia também já fomos escravizados, mas o Senhor nos olhou com olhar de amor e nos trouxe para a tua presença, e o Senhor, aleluia, escreveu o nosso nome no livro da vida. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque queremos entrar no céu. Nesta terra nós já sofremos, nesta terra nós já somos, aleluia, tão machucados, maltratados, aleluia, Senhor.
Nesta terra, Jesus, nós já sofremos tanto. Nós queremos, ó Pai, naquele momento estar contigo. Nós queremos, ó Pai, fechar os nossos olhos um dia e descansar no Senhor. Sermos tirados desta terra não para tormento eterno, mas para descanso eterno. Não queremos que a nossa alma se perca, aleluia, nas trevas, no inferno, meu Deus, por causa do nosso posicionamento errado. Mas nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser prudente, nos ensina, aleluia, a orar. Nos ensina, Senhor, meu Pai, a dizer não. Nos ensina, Senhor, a recusar e renunciar aquilo que nos afasta de Ti. Pai, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor. Oh Pai, quem sabe neste momento há uma pessoa me ouvindo e esta pessoa, Senhor Jesus, tem andado por muito tempo, Senhor, meu Pai, distante da Tua presença. Quem sabe ela ainda nem Te conheceu. Quem sabe vive neste momento, Senhor, aprisionado por situações que é desagradável a Ti, mas mostra para ele, para ela, o quanto o Senhor os ama, que o Senhor veio para eles também, que o Senhor, aleluia, tem cuidado deles também, que o Teu amor é para eles também. Cuida dele, cuida dela. Repreende os maus pensamentos, repreende a ação do inimigo na mente e no coração. Quebra agora os laços, destrói agora os agrilhões, destrói agora as correntes, ó Pai. Ó Senhor, meu Pai, que através desta campanha tenha também salvação de almas, libertação. Que através desta campanha aquele que está distante volte. Senhor, meu Deus, que haja um mover diferente. Eu não quero fazer simplesmente mais uma campanha, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas que tenho enfrentado nos últimos tempos. E se hoje eu estou aqui junto com a Tua igreja, é porque a Tua misericórdia tem me sustentado. Porque Tu sabes, ó Pai querido, de todas as coisas, meu Senhor. Quantas vezes olham para nós, mas nem imaginam o que estamos enfrentando, apenas nos julga e nos aponta, Senhor. Mas só o Senhor conhece, aleluia, o nosso ser e o nosso coração, ó Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, eu te peço, papai. Abençoa a minha vida e a minha família. Os meus entes queridos, meus vizinhos, ó Senhor. Muda a história, Senhor, da Tua igreja. Muda a história do Teu povo, Pai. Muda toda a situação. Senhor, muitos pedidos de oração têm sido feitos, meu Senhor, e eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Que eles sejam alcançados pela vitória. E eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. E assim te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. E fiquem todos na paz.